Saudações! Vamos hoje fazer o dimensionamento de uma laje nervurada unidirecional de concreto armado. Tomemos como exemplo a seguinte forma, em que a laje tem dimensões internas de 4 metros na horizontal e 3 metros na vertical, e é envolta por 4 vigas de bordo, de dimensões 20 por 40 centímetros. Inicialmente, deve-se determinar qual será o sentido da nervura, ou seja, em que direção a laje irá trabalhar, sofrer flexão. De maneira geral, é escolhida a direção de menor dimensão da laje, pois assim o momento fletor solicitante será menor e, consequentemente, as armações também. Em alguns casos, quando as duas dimensões são relativamente pequenas, pode-se optar, por concepção estrutural, em apoiar as nervuras na direção de maior dimensão. Para o exemplo, vamos considerar que as nervuras estão apoiadas nas vigas horizontais. Logo, a direção principal da laje será a vertical, que apresenta menor dimensão, resultando no corte apresentado na figura. Então, decidida a direção de atuação das nervuras, vamos definir as dimensões da nervura e do enchimento. Para tal definição, utilizaremos valores usuais de projetos. Então, a base da nervura terá 9 cm, o enchimento será de EPS, com 36 cm de largura e 8 cm de altura. E por fim, a capa adotada foi de 5 cm de altura. Tais dimensões podem ser observadas no corte mostrado. Agora que já temos a direção e as dimensões das nervuras, podemos dimensionar a armadura para as mesmas. Para tal dimensionamento, iremos determinar os carregamentos atuantes em uma única nervura. A área de influência de uma única nervura terá como direção horizontal na planta a distância de eixo a eixo de nervuras adjacentes, e direção vertical em planta a distância de eixo a eixo das vigas horizontais, como mostrado na figura. Então, o problema que temos é um clássico problema de viga T biapoiada, em que a largura da mesa, chamada aqui de BF, será a distância de eixo a eixo de nervuras adjacentes, ou seja, 36 cm do enchimento EPS e mais 9 cm de metade do eixo da nervura, totalizando assim 45 cm. Agora, iremos determinar os carregamentos atuantes na viga T. O carregamento total será a soma da carga acidental, do peso próprio da viga T, do peso do enchimento e do revestimento. O carregamento acidental adotado foi de 1,5 kN por metro quadrado. Temos que a parcela de carga acidental que vai ser resistido por uma nervura para cada metro da mesma pode ser obtida como 1,5, que é o carregamento adotado, multiplicado pela largura da mesa, já citado 45 cm. Isso totaliza 0,68 kN por metro de nervura. O cálculo do peso próprio, aqui chamado de G1, será feito também para o metro da viga T. Para isso, é multiplicado o peso específico do concreto, 25 kN por metro cúbico, pela área da seção transversal da viga T. Temos então que a área é calculada como 0,09 multiplicado por 0,08, que são as dimensões da nervura em metros, e BF multiplicado por HF, onde BF é a largura da mesa e HF é a altura da mesa ou a altura da capa de concreto, no caso. Logo, G1 é igual a 0,74 kN por metro. Para o cálculo do peso do enchimento, G2, foi considerado que a carga de revestimento é de 1 kN por metro quadrado. Então, para cada metro de viga T, G2 pode ser calculado como 1, que é a carga de revestimento, multiplicado pela largura da mesa, que é 0,45 metros. Isso dá 0,45 kN por metro. O cálculo do peso de enchimento, G3, é feito de forma análoga ao do peso próprio. Então, temos que G3 por metro de viga T é a multiplicação do peso específico do EPS, 0,18 kN por metro cúbico, pela área de seção transversal do enchimento. Tem-se então que G3 é 0,36, que é a base do enchimento, largura do enchimento, multiplicado por 0,08, que é a altura do enchimento, multiplicado por 0,18, que é o seu peso específico. Isso dá 0,005 kN por metro. Então, o carregamento total atuante na viga T será a soma de todos os calculados, Q mais G1 mais G2 mais G3. Isso totaliza 1,87 kN por metro de viga T.
Como se trata de um exemplo de viga biapoiada, o momento fletor solicitante característico pode ser calculado como momento é igual ao carregamento total multiplicado pelo vão ao quadrado dividido por 8. O carregamento, como citado anteriormente, é 1,87 kN por metro. O vão da viga, no caso, é a dimensão interna da laje, somado de metade da largura de cada viga de apoio, totalizando assim um vão de 3,2 metros. Então, o momento solicitante característico é 2,4 kN/m. Para o cálculo da laje, vamos utilizar o momento solicitante de cálculo. Devemos então majorar o momento característico. Logo, o momento solicitante de cálculo será γF multiplicado pelo momento característico. Então, 1,4 vezes 2,4, que totaliza 3,36 kN/m. Agora, basta calcular a viga T para tal momento atuante de cálculo. Adotaremos a altura útil de 10 cm, ou seja, a distância entre a fibra mais comprimida de concreto, no caso a fibra superior, e o centro da armação tracionada, que irá ser calculada. Adotaremos também um concreto de 20 MPa e CA50. Para o cálculo da viga, utilizando a teoria geral da flexão, temos que o momento externo atuante é igual à força de tração no aço multiplicado pelo braço de alavanca, ou seja, a distância entre o centro da armação tracionada e o centro da zona comprimida de concreto. Sabendo que a seção não está submetida a esforços normais, a força de tração na armadura deve ser igual à força de compressão no concreto, transformando a equação anterior em momento externo será igual à força de compressão no concreto multiplicado pelo braço de alavanca. Fazendo a suposição que a linha neutra passe pela mesa da viga T, o que é esperado para uma laje nervurada, temos que 3,36, que é o momento externo, é igual à força de concreto comprimido multiplicado pelo braço de alavanca, onde a força de concreto comprimido pode ser calculado como a tensão de compressão no concreto multiplicado pela área comprimida. Chamando de x a altura da linha neutra a partir da fibra mais comprimida de concreto, no nosso caso a fibra superior, sabemos que a zona comprimida apresenta um diagrama de tensão-deformação parábola-retângulo, atingindo uma tensão máxima de 0,85 FCD. Para facilitar os cálculos, podemos simplificar tal diagrama como retangular, agora com tensão constante de 0,85 FCD, atuando em altura de 80% da linha neutra, ou seja, 0,8x. Com isso, para calcular a força de compressão no concreto, devemos apenas multiplicar a tensão pela área de atuação, no caso, 0,85 FCD multiplicado por PF, que é a largura da mesa, multiplicado por 0,8x, que é a altura da zona comprimida. Isso totaliza 4.371,43x. O braço de alavanca pode ser calculado como a altura útil D, subtraída de metade da região comprimida de concreto, ou seja, Z, que é o braço de alavanca, é D menos 0,4x, ou 0,1, que é os 10 cm da altura útil, menos 0,4x. Então, voltando à equação inicial, 3,36, que é o momento externo, é igual a 4.371,43x, que multiplica 0,1 menos 0,4x. Desenvolvendo e resolvendo a equação, obtém-se dois valores possíveis para x, 24,2 cm e 0,79 cm. O primeiro valor, 24,2 cm, está abaixo da seção transversal, ou seja, indica que toda a seção está comprimida. Tal fato não pode ocorrer, visto que a peça está submetida a flexão simples e não flexo-compressão. Então, o valor adotado é de x igual a 0,79 cm, o que significa que a linha neutra passa pela mesa da viga T, como imaginado. Para tal valor de x, percebe-se que o concreto armado está no domínio 2. Isso significa que o aço já atingiu sua tensão de escoamento. Como falado anteriormente, o momento solicitante de cálculo é igual à força de tração na armadura multiplicado pelo braço de alavanca. Sabendo que a força de tração na armadura é igual à sua tensão, no caso, igual à tensão de escoamento multiplicado pela área de aço. A tensão de escoamento de cálculo pode ser obtida por tensão de escoamento característico dividido por 1,15, que é o γS.
Temos então que MD, momento solicitante de cálculo, é igual a FYD, tensão de escoamento de cálculo do aço, multiplicado pela área de aço multiplicado pelo braço de alavanca Z. Logo, a área de aço que eu quero determinar é igual ao momento solicitante de cálculo dividido por tensão de escoamento de cálculo multiplicado pelo braço de alavanca. Para o aço CA50 e trabalhando nas unidades kN e metro, tem-se que FYD, que é a tensão de escoamento de cálculo, é igual a 500.000 dividido por 1,15. Isso resulta em 43,48 vezes 10 elevado a 4 kN por metro quadrado. Para o cálculo de AS, tem-se que a área de aço é igual a 3,36, que é igual ao momento externo solicitante, dividido por 0,1 menos 0,4, que multiplica o x achado anteriormente, 0,0079, que multiplica 43,48 vezes 10 elevado a 4. Isso nos dá uma área de aço de 0,8 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados, ou 0,8 centímetros quadrados. Para suprir a necessidade de 0,8 centímetros quadrados, podemos utilizar dois ferros de 8,0 de diâmetro. Ou seja, para a laje apresentada no exemplo e para as dimensões adotadas para as nervuras, pode-se utilizar dois ferros de 8,0 por nervura. Chegamos ao fim dessa videoaula. Para mais informações, nos acompanhe nas outras redes sociais. Ficamos por aqui, até a próxima.